Bom, então meu problema basicamente consiste em resolver uma equação linear matricial, P igual a B θ, né, que são os parâmetros do fluxo de potência. Então, o θ é o vetor solução que eu quero encontrar, B é a matriz do sistema e P é o vetor de entrada. Então, basicamente, o algoritmo consiste em inverter a matriz B pela inversão dos seus autovalores. Então, a premissa do algoritmo é que a matriz precisa ser hermitiana, porque, por definição, a matriz hermitiana pode ser decomposta na sua representação diagonal. Então, o estado P ele precisa estar no autoestado da matriz B, e quando isso acontece, ao inverter a matriz, se chega na solução do sistema, né, o vetor θ. Então, aqui a gente tem uma representação do circuito quântico. A gente tem três registradores. O registrador beta ele é usado para armazenar o vetor P em um estado quântico, que precisa estar no autoespaço da matriz B. O registrador alfa ele é usado para armazenar os autovetores em uma representação binária dos autovalores. Isso vai ficar. Vou utilizar um exemplo depois que vai ficar mais claro. E por fim tem o registrador ancila, que ele é o da operação controlada, que é basicamente a operação que vai inverter os autovalores. A primeira etapa é a estimativa de fase, que consiste em armazenar no registrador alfa os autovetores correspondentes ao vetor P de entrada na representação binária dos autovalores da matriz B. Eu vou utilizar um exemplo numérico no próximo slide, que acho que vai ficar um pouco mais claro. Então aqui um exemplo numérico, temos a matriz B que é hermitiana e o vetor P. O vetor P ele vai ter que ser preparado para estar no autoespaço da matriz B pelos autovetores o 1 e o 2. Então a matriz B ela tem autovalores 1.2 e 0.8. Então vão ser necessários 2 qubits para armazenar. Depois eu vou mostrar o motivo. Então a questão está na escolha do parâmetro t, lá da exponenciação da matriz B, né, que é o que define a representação correta para os autovalores. Então o termo correto seria estados, mas acho que é mais intuitivo se eu falar posição. Então, com o registrador de 2 qubits, a gente tem três posições possíveis: 0, 1, 1, 0 e 1, 1, em binário, né? Que essas seriam as posições 1, 2 e 3. Então, os autovalores são proporcionais entre si. Então, um bom jeito de pensar é na razão entre os dois autovalores. No exemplo, a gente tem 1.2 sobre 0,8. E a menor fração de números inteiros que se pode escrever esse valor é 2 terços. Então é possível armazenar nas posições 2 e 3, ou seja, 1, 0 e 1, 1. Então o parâmetro t ele é calculado com a equação de baixo, e ele é um parâmetro que precisa ser calculado a dedo, senão não vai dar certo. Aqui então outro exemplo, imagina uma matriz que tem autovalores 0,08 e 0,4. Então a razão entre os autovalores seria 0,4 sobre 0,08 e a menor fração de números inteiros que se poderia escrever seria 5 sobre 1. Então esses autovalores vão ter que ser armazenados nas posições 5 e 1. Só que se está trabalhando com 2 qubits, como no caso do outro exemplo, isso não seria possível. Então é necessário ter 3 qubits, que a gente tem da posição 1 até a posição 7. E assim por diante. Então o número de qubits necessário para armazenar os autovalores depende basicamente da razão entre esses autovalores. Então, tu pode ter casos onde precisa, sei lá, 10, 15 qubits, ou casos onde nem é possível de ter uma representação binária, que seria o caso de uma matriz que é um número irracional. Né? Mas tu pode ainda admitir alguma imprecisão na representação binária. Tu vai ter um erro na solução, mas se essa imprecisão for pequena, dá para ter uma resposta até que satisfatória. O algoritmo que eu fiz no MATLAB, ele já é genérico, então ele calcula de forma automática o número mínimo de qubits necessário e as posições certinho, depois calcula também o valor do parâmetro t. E não apenas para a matriz 2x2, mas para a matriz 4x4.
Por exemplo, a matriz 4x4 ela vai ter 4 autovalores. Aí o cálculo é um pouquinho mais complicado, tu precisa utilizar mínimo múltiplo comum e tal, é mais complicadinho. Mas eu já tenho genérico também nesse lado. Então a próxima etapa é a operação controlada, que basicamente é responsável por inverter os autovalores da matriz e utiliza a porta lógica RY. E aqui tem outro parâmetro muito importante, que é o parâmetro C. Só que esse parâmetro, ao contrário do parâmetro T, que precisa ser um valor exato, esse aqui não precisa ser um valor exato, mas ele tem que ser menor tem que ser menor que o menor autovalor. Então, basicamente ali a última equação ali do slide é a saída. Depois vai dar para entender melhor por que é feita essa operação. Então aqui temos a computação reversa. Que computação reversa é uma coisa que, a propósito, só é possível na computação quântica, um recurso que não existe na computação clássica. Bom, então, na etapa anterior, os autovalores inversos foram armazenados no qubit ancilla na operação controlada. Só que os autovalores originais, eles ainda estão no registrador alfa. Então, a operação reversa de todas as etapas anteriores, menos da operação controlada, vai desemaranhar o registrador alfa e que vai voltar ao estado zero. Bom, então aqui dá para entender melhor o porquê da operação controlada, né? Então, olhando a equação que resulta da operação controlada, né, já aplicando a distributiva, né, dá para ver que o lado direito, que é o lado correspondente ao estado 1 do qubit ancilla, é exatamente a resposta que a gente procura. Né? Dá para ver que os autovalores estão no denominador, né? Ou seja, os autovalores recíprocos. Ou seja, fazendo a medida e obtendo 1 é porque o algoritmo obteve sucesso. Só que, claro, existe uma probabilidade associada a isso, né, que está na equação ali da direita. E esse valor C que eu falei antes, que ele pode ser escolhido com uma certa margem, se tu escolher ele exatamente igual ao valor do mínimo autovalor, então isso maximiza a probabilidade. Mas na simulação que eu estou fazendo, basicamente eu rodo esse algoritmo 1000 vezes e ele vai tender a probabilidade correta, né? Bom, então a questão dos resultados, né, no simulador do Qiskit. Então eu estou utilizando como exemplo o mesmo exemplo de antes, que tem como resultado clássico, né, o resultado exato ali. Então, basicamente, eu vou ter histogramas de probabilidades, né? Eu vou solicitar com que se faça a simulação milhares de vezes para atender a probabilidade correta, né? Então, a solução ela vai estar na leitura do estado 1, né? No caso 0,135 e 0,320. Então, não é um resultado direto, né? Eu preciso tirar a raiz em função, né, da probabilidade quadrática, né, da mecânica quântica e também dividir pela constante C. No caso, é um resultado bem aproximado. Bom, infelizmente é inviável rodar esse algoritmo em um computador quântico real, pelo menos aqueles que a IBM disponibiliza na nuvem. Eu já tentei, só que dá um erro bem grande, né? Por enquanto a gente está limitado pela tecnologia atual. O script do MATLAB, por outro lado, já está totalmente genérico e acho que não tem mais nada que eu possa fazer nele. Porque basicamente antes de fazer o algoritmo ele calcula a quantidade de qubits necessário para a representação binária. E se a quantidade de qubits total do sistema for menor do que o MATLAB comporta, ele basicamente consegue fazer a simulação certinho. Eu admito algum erro na representação binária, depois dá um errozinho pequeno na saída, basicamente é isso.